Olá, boa noite a todos. Obrigado pela presença dos que estão aqui na casa, aqui no Centro Espírita João Batista de Jacarezinho, a todos que nos assistem pelo canal do YouTube. Lembrando que quando for procurar lá, procurem Centro Espírita João Batista de Jacarezinho, para estar podendo acompanhar as nossas reflexões que acontecem todas as segundas-feiras, às 8 da noite. O tema da nossa reflexão dessa noite é busca interior. Poderíamos trocar facilmente esse tema pela busca da paz interior. Quem de nós não busca, né? Quem de nós não procura ou nunca procurou? E por que buscamos essa paz interior? Nós buscamos essa paz, nós sentimos a necessidade de nos encontrar no nosso interior quando a gente sente a necessidade de calar os nossos próprios pensamentos. Porque muitas vezes o que nos atormenta são nossas próprias ações, nossos próprios pensamentos, e nós acabamos nos perdendo dentro de nós mesmos. E essa necessidade dessa busca interior, ela surge quando as coisas não fluem do jeito que gostaríamos, quando algo inesperado acontece, quando uma situação foge do nosso controle. Porque quando tudo está bem, quando nós estamos bem, raramente nós buscamos por algo. Quando nós nos sentimos bem, quando nós estamos cômodos em uma situação, raramente nós vamos procurar um livro, procurar uma palestra, procurar um ombro amigo, porque tudo no nosso entendimento ali está bem. Mas quando algo foge do nosso controle, quando algo do nosso externo foge do controle, nós sentimos a necessidade de buscar dentro do nosso interior a resposta de tudo aquilo que nos perturba. E muitas vezes isso acontece porque nós não estamos em sintonia conosco mesmo. Nós nos preocupamos em ficar bem com as pessoas de fora, nos preocupamos em pedir licença, em ter cuidado muitas vezes com o outro, mas ter um autocuidado, isso só acontece quando nós nos sentimos perturbados por algumas circunstâncias. E é nesse momento que nós sentimos a necessidade de buscar respostas para acalmar, libertar tudo aquilo que nos machuca, nos libertar daquilo que muitas vezes nós mesmos criamos, buscar respostas dentro daquilo que está dentro de nós mesmos. E isso é extremamente benéfico, porque quando estamos perturbados com uma determinada situação, nós sentimos que tudo está bagunçado, quando que na verdade esse sentimento de bagunça dentro de nós é o que nos dá o chacoalhão. Isso é benéfico no sentido que quando eu percebo que algo não está certo, automaticamente eu vou buscando uma forma de mudança. Eu vou me incomodando com aquilo e eu vou buscando formas, meios para chegar até onde eu posso encontrar a paz. E nesses momentos nós buscamos em vários setores. Às vezes buscando a paz na vida amorosa, na vida profissional, na vida familiar, nos amigos, em festas, tentamos buscar e encontrar essa paz interior no externo. E raramente nós percebemos que tudo está dentro de nós, tudo acontece aqui dentro. E a impressão que temos também é que nesses momentos nós somos os únicos seres humanos que estamos passando por isso. A impressão que temos quando estamos perturbados com algo, que olhamos ao nosso redor, que todo mundo está com a vida perfeita, menos a minha. Porque o meu interior está bagunçado. O meu interior, ele está necessitando de algo. E olha que redundante, o interior está necessitando de mim mesmo. Meu interior necessita de mim. E cada época, se nós formos analisarmos, cada época teve suas próprias angústias. Se buscarmos lá atrás os primórdios das civilizações, homens das cavernas, que tinha preocupação de sobreviver, ou era matar ou era morrer. E hoje nós temos mais notícias dessas angústias, das guerras que estão acontecendo ao redor do mundo, de holocausto que houve, de escravidão. Então, cada época teve suas próprias
tristezas, né? Suas próprias amarguras. E hoje nós temos mais notícias desses problemas porque nós temos a internet, nós estamos no mundo mais tecnológico, que nos facilita estar encontrando essas notícias, muitas vezes não tão boas assim. Só que muitas vezes nós nos sentimos pequenos. Mas se buscarmos na história, nas histórias, podemos perceber que grandes personagens da história também tiveram essa necessidade de buscar dentro de si, dessa busca interior. Tem um príncipe indiano, que é o Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda. Ele viveu na Índia há 563 anos atrás, antes de Cristo. Olha bem. E Siddhartha, ele era um príncipe indiano muito rico, que tinha de tudo. E olha bem, não sofrer também é sofrer. E ele começou a perceber que havia sofrimento, além dos muros do castelo. E um dos atos dele foi cortar o seu cabelo, que era imenso, porque o cabelo naquela época era sinal de riqueza e nobreza. Então a primeira coisa que ele buscou foi se igualar ao simples. E nesse sentido, dessa busca interior, mesmo tendo de tudo, porque às vezes nós achamos que ter de tudo é ter de tudo em questão material, ter de tudo em questão de dinheiro, ter de tudo em questão de imóveis, de bens, de contas bancárias altíssimas. Na época ele tinha tudo isso. Só que isso ainda não o deixava feliz, porque faltava algo. E ele foi buscar e começou a meditar. E dentro dessa meditação de busca interior, de necessidade de buscar no seu interior, ele encontrou a iluminação. E ele encontrou o Buda. Porque a gente conhece Siddhartha Gautama como Buda. Na verdade, Buda, na linguagem do hinduísmo, ele quer dizer que é o ser iluminado, que é o ser que alcançou a iluminação. Então, todos nós aqui, dentro, cada um da sua crença, poderemos ser Budas, seres iluminados, né? Na nossa linguagem espírita, espíritos de luz, seres, né, superiores. E também, dentro da nossa história aqui vivenciada por nós temos Jesus Cristo, que na sua grandiosidade, e sendo reconhecido pela sua plenitude, pela sua bondade, pela sua majestosa sabedoria, ele também teve a necessidade, num momento de tristeza, angústia e agonia, ele teve a necessidade da sua própria busca interior. Mesmo sendo aquele ser de bondade extrema, aquele ser que era copiado, invejado, amado e odiado por muitos, ele teve essa necessidade, mesmo sendo conhecido, né, pelo Filho de Deus, mesmo por toda a forma que ele foi apresentada, teve a necessidade. Que segundo a Bíblia, encontramos o texto que diz o seguinte: Jesus subiu a montanha no chamado Sermão da Montanha. E esse Sermão do Monte é um verdadeiro código de ética da espiritualidade, pois ele assegura que, quando aplicado à proporção da aquisição da nossa maturidade espiritual, na nossa autocorreção, na nossa autorrealização, isso vai acontecendo, nós vamos no autorrealizando. E Jesus subiu ao monte é apenas uma expressão, porque na verdade ele não subiu ao monte necessariamente, ele buscou dentro de si o Deus interno, que estava dentro dele. Ele buscou a necessidade de se ouvir, porque muitas vezes nós não nos ouvimos, né? Nós procuramos respostas em todos os lugares, mas esquecemos de ouvir o que realmente nos alegra, esquecemos de ouvir o nosso coração. E esse Jesus que eu digo aqui é o Jesus histórico, né? O Jesus que é falado na Bíblia, o Jesus que muitos historiadores, né, estudaram ao longo do tempo, e mostra cada vez mais que Jesus, ele sim, pela tua grandiosidade, buscou dentro de si a sua autorresposta. E não há mistérios nesses ensinamentos, porque esses ensinamentos, eles são embasados em atos e atitudes simples. Não precisa de grandes vestimentas, grandes impérios, grandes templos, grandes lugares, ou lugares afastados, em cima de uma montanha, em cima de um monte,
no topo de uma árvore, não tem um lugar. Porque independente aonde você vá, Ele está aqui dentro. É dentro de você que nós vamos encontrar a paz e muitas vezes as respostas que nós procuramos. Quantas vezes nós buscamos algo no nosso interior, mas através do outro, através do que o outro fala. Logicamente que a orientação ela é sempre bem-vinda. Buscar orientação, buscar entendimento, muitas vezes de pessoas que já passaram pelo que nós passamos, é válido sim. Mas a resposta ela vai estar sempre dentro de nós. Porque quem sente, quem sofre, quem chora, quem sente a dor é você, sou eu. E todavia, o desejo de alcançar a tão sonhada paz de espírito e a paz interior, se coloca a necessidade da mudança. Porque o que acontece? Nós queremos buscar a paz interior, nós estamos atrás dessa busca interior, mas a gente faz sempre a mesma coisa. Nós queremos resultados diferentes, tendo as mesmas atitudes. Eu quero que uma água fique limpa, mas eu não vou tentar limpar o meu poço. Eu quero que o meu trabalho mude, mas eu não mudo as minhas atitudes. Eu quero que a minha vida financeira melhore, mas eu não estou buscando métodos e meios, tanto de pensamento e atitudes, para que isso melhore. Então, eu tenho atitudes iguais todos os dias, trato as pessoas da mesma forma, realizo toda a minha rotina do mesmo jeito e eu quero atitudes diferentes. Eu sempre sou mal educada com as pessoas e eu quero educação de volta. Na verdade, dentro do Espiritismo não tem castigo nem perdão, né? O que tem muitas vezes é a lei do retorno. É conforme eu lanço os meus pensamentos, as minhas atitudes, meus atos para o universo, é a forma com que eu recebo. É o que a gente sempre costuma falar. Não tem como você plantar limão e querer colher morango. Não vai acontecer. Então, nós precisamos agir diferente para que as coisas saiam diferente. E buscar no interior, muitas vezes, é nos conhecer. Conhecer a nós próprios, conhecer nossos limites. Conhecer as coisas que realmente nos fazem bem. E o que seria fazer bem? É sair da zona de conforto. E às vezes nós queremos só o gostoso da vida, né? A gente só quer o dia de sol fresco, a gente quer a brisa suave, mas quando vem o dia de chuva e tempestade, aí a gente reclama. Então nós temos que ter essa busca interior, buscar no nosso interior forças, para que saibamos lidar com as nossas próprias tempestades. Porque muitas vezes essas tempestades são causadas por nós mesmos. Tudo está aqui dentro, a resposta está aqui dentro. Né? E assim, quando orares, busque no seu interior, se tranque nos seus aposentos. Mas não é no seu, pode ser sim no seu quarto, que às vezes precisa de silêncio. Mas quer dizer, se você estiver numa angústia, você não pode sentar no banco da praça e orar então. Você não pode pedir, porque você não está dentro de um templo. Não, porque você é seu templo. Nós somos nosso templo, que devemos cuidar e zelar. E assim, nós falamos mais, falamos muito, pensamos muito e executamos menos. Quando a gente pensa demais, fala demais, critica demais e age de menos, o nosso cérebro, ele cria conexões onde vai gerando ansiedade. Porque as nossas conexões, o cérebro entende que quando eu penso demais aquilo já aconteceu. Então, quando eu planejo algo, quando eu planejo uma mudança, planejo algo para o meu melhor entendimento, o meu cérebro entende que já aconteceu, é onde que ele fica exausto, gera depressão, gera ansiedade. E isso faz que muitas vezes nós desistamos antes de ter começado. Quem nunca começou um projeto e desistiu no meio do caminho? Por conta de achar que tem que se planejar, tem que ser assim e assim, nunca executava. Porque nós somos ação e reação. Nós temos que agir e reagir às diversidades, aos nossos planos, às nossas vontades, e também agir e reagir às coisas que não são das nossas vontades. Porque nós sabemos o que é melhor para nós. E isso que gera angústia, depressão, tristeza e sentimento de impotência e incapacidade. É nessa hora que nós devemos voltar para o nosso eu, voltar para a nossa base e ver o que realmente
é necessário para essa tal mudança tão almejada. E essas mudanças, elas acontecem gradativamente, não é do dia para a noite. Até costumo falar que todos os nossos erros, todas as nossas mazelas, todas as nossas dificuldades, elas não foram criadas de um dia para a noite e provavelmente nem de uma reencarnação para outra. Então são aí centenas de anos aí de reencarnação e dia a dia de trabalho nosso que a gente foi criando as nossas más tendências. Nós que criamos ela. E se nós colocamos ela no nosso interior, cabe a nós buscar no nosso interior também uma forma para modificar isso. Só que muitas vezes nós não estamos dispostos a pagar o preço. Nós não estamos dispostos a frequentar um estudo, mudar as nossas atitudes mediante ao nosso irmão, mediante aos nossos companheiros de caminhada. Nós não estamos dispostos a encarar a vida de frente mesmo, porque a gente sempre está na nossa zona de conforto. E é confortável mesmo levantar cedo, dormir, não ter nenhum problema, mas quem não tem? Quem não os tem? Quem não tem as suas dificuldades diárias, né? E nós sempre optamos por passar por portas largas, né? Que a gente costuma chamar de errinhos de estimação, ou a síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim, eu nasci assim, eu sou mesmo assim. E o indicativo que o homem atingiu a sua autorrealização é quando ele apresenta pela sua mansidão diante da vida e diante das suas ações diárias. E o que nos traz paz? É a plenitude, é a sensação de dever cumprido. Cada um dentro da sua missão, cada um dentro da sua plenitude. Tem pessoas que passam a vida inteira plantando tomates. E ela se sente feliz e realizada com aquilo e está tudo bem. Tem pessoas que hoje são magistrados, né? Pessoas que têm trabalhos internacionais, pessoas com juízes, né? Pessoas com profissões assim de alto calão. Está tudo bem também, a plenitude e a paz que ela alcança. Pessoas que são professores, médicos, advogados, escritores, cada um no seu quadrado, cada um dentro da sua plenitude. Às vezes o que é bom para mim não é bom para você, o que é bom para você não é bom para mim. E está tudo certo, está tudo bem. O importante é nós encontrarmos essa paz interior, buscar no nosso interior aquilo que realmente nos faz feliz. E muitas vezes nós vemos uma pessoa em uma situação, nós achamos que para ela é sofrimento, mas se ela ainda está naquela situação, porque provavelmente ela ainda não alcançou um estágio de libertação daquilo que a faz sofrer. E esse sofrimento que essa pessoa tem, muitas vezes para ela é necessário. É necessário que ela passe por aquilo. É necessário que ela passe pelo fogo para se automoldar, para se autolapidar. Essa necessidade ela vai buscando aos poucos dentro do seu estágio evolutivo. E o estágio evolutivo de cada um é único. A busca interior de cada pessoa, ela é única. Então, muitas vezes nós achamos que se todo mundo aqui nesse momento, nesse salão, começar a meditar e levitar, nossa, todo mundo encontrou a paz interior. Só que a paz interior, ela não é fixa, ela é um estado. Então, é um estado que tem que ser trabalhado diariamente, com rigorosidade. Tem que ser rigoroso o trabalho da autobusca. Tem que ser rigoroso, tem que ser metódico. Porque nós podemos chegar num estado e simplesmente por uma falta de cuidado com nós mesmos, decair naquele estado. Quantos de nós aqui acorda de manhã, estamos em paz, fazemos, né? Pessoas que fazem oração, pessoa que faz seu mantra, de repente passa uma pessoa na frente do seu carro, pronto. Todo aquele trabalho, aquela meditação, acabou. E tá tudo bem também. O interessante é a gente sempre procurar voltar no nosso ponto de equilíbrio. Porque a busca interior, ela é constante. Porque eu creio que seja um pouco fácil você se afastar do mundo, se afastar da correria do dia a dia, se afastar daquilo que te perturba, e não ter nem nada para testar, para saber se realmente você alcançou essa tão sonhada, né, busca interior.
Um exemplo, aqui temos o nosso Zezinho que conserta máquinas. Ele conserta uma máquina de lavar roupa. Ele só vai saber se ela está funcionando se ele colocar ela para funcionar. Porque se ele só mexer e falar para o proprietário que a máquina está boa, e o proprietário não ligar, nunca vai saber se essa máquina está boa ou não. Ou se vai saber se ele é um bom consertador. Então é necessário essa experiência. É necessário a gente estar no meio da situação. Logicamente que há situações que é necessário também que saiamos dela. Mas a busca interior, ela tem que ser constante. Ela tem que ser religiosa. E é todos os dias em cada situação. E o interessante é que é em cada situação ruim que vai nos acontecendo, quanto mais coisas ruins nos acontecem, e nós entendemos que a gente consegue sobressair aquela situação, que nós conseguimos trabalhar o nosso interior, trabalhar os acontecimentos do dia a dia, com uma certa sabedoria, aí nós começamos a ter certeza que a gente está no caminho certo. Mas não um caminho certo, fixo e permanente, porque nada nessa vida é. Nada nessa vida é fixa, nada nessa vida é permanente. Porque nós não somos nada, nós estamos. Nós não somos esse corpo, nós estamos nesse corpo. Nós não somos esse sentimento, muitas vezes triste, nós estamos naquele sentimento. Nós não somos felizes, nós estamos felizes. Porque tudo passa. Momentos bons passam, momentos ruins também. Pois quando ouvimos a palavra paz interior, né, nós buscamos essa paz aonde? Dentro do nosso coração, porque é no interno, é dentro de nós que nós vamos buscar isso que a gente deseja. Porque dá essa impressão que quando a gente chega a esse estado, nada mais nos abala, que estamos plenos. E é muito pelo contrário. Porque além da paz interior, da busca interior, é interessante que busquemos também a sabedoria. A sabedoria de entender que tudo pode acontecer nas nossas vidas. Doenças, brigas, percas de bem, percas de relacionamentos. Quantas coisas nos acontecem, né? E esses dias, vendo umas imagens, né? Umas pessoas descendo numa escada, e em cada pessoa assim tinha uma nuvenzinha. Aí nessa escada dizia assim: esse perdeu a esposa, essa mãe está com câncer, essa recebeu uma notícia terminal, esse o filho está nas drogas, cada um com seus problemas. Então que a gente seja gentil também com o outro, porque assim nós somos o todo, e o todo também está em nós. O que muda essa situação é a maneira com que a gente conduz essa situação. A maneira com que eu vá conduzindo, a maneira com que eu vá buscando, a maneira com que eu vá me automoldando. Porque, logicamente, nós sentarmos, né, que nem nós fazemos aqui no início, respirar, fechar nossos olhos, buscar no nosso interior a paz que muitas vezes no dia a dia nós não conseguimos com a correria do dia a dia. É muito importante e válido, sim. Mas a gente consegue durante o dia ter esse momento? Não conseguimos. Então, estar aqui no centro espírita, estar numa igreja, estar num templo, estar em qualquer lugar que você sinta que vai te ajudar, que vai facilitar essa busca, é válido sim. Mas entender que eu sou o precursor da minha própria paz. Eu sou responsável por essa busca. O outro, ele pode me auxiliar, ele pode me orientar. Mas às vezes o que dói no pé do outro não dói no meu. O caminho de espinho que o outro trilha, ele é forte o suficiente, mas às vezes eu não sou. E os nossos sentimentos, eles passam por diversos estágios, né? Por isso mesmo que se faz necessário para essa busca o exame de consciência, a prática da autoanálise. Seria interessante se todos os dias nós conseguíssemos deitar no travesseiro, analisar que atitude tivemos diante ao nosso próximo, que atitudes nós tivemos conosco mesmo. E uma análise que nós sempre fazemos, a gente sempre pergunta: será que eu fui gentil com o outro? Será que eu magoei alguém, maltratei alguém? Mas eu creio que a gente raramente pergunta: será que eu fui gentil comigo?
Será que eu me maltratei hoje? Será que eu não fui além do que as minhas forças, do que as forças que eu tinha naquele momento? Será que eu não fui injusto comigo mesmo? Porque muitas vezes, as maiorias das injustiças, nós cometemos com nós mesmos, por aceitar coisas que não seriam necessárias. Então, a busca interior, ela vai passando por estágios, aonde que buscar é se autoanalisar também. Não é buscar interior, vou meditar, ficar, né? Não é somente isso. É buscar, analisar, criticar, nos autocriticar também. Entender que nós somos perceptíveis de erros. Nós podemos errar a todo momento e podemos acertar também. Mas se nós fizermos um balanço no final do nosso dia a dia, a gente vê que a gente acerta muito. Só que se nós fizermos 10 coisas boas e umas ruins, a gente fica o mês inteiro martelando naquela coisa ruim. Porque nós somos assim, profissionais em martelarmos a nós mesmos. Mas quantas coisas boas a gente já fez hoje? E no exame de consciência é interessante mudar a rota assim. Ao invés de nesse exame ficar quem que eu magoei, quem que eu ofendi, fala, nossa, mas o que eu fiz de bom hoje? Mudar, sabe, a conexão do nosso cérebro. O que eu fiz de bom? Que ação boa que eu tive hoje? Aí, se nessa análise você perceber que você não fez nada, corre para o interior, analisa, executa novamente, porque aí tem coisa errada. Mas pode ter certeza que nós somos mais bons do que ruins. Logicamente que nós temos 2 lobos dentro de nós, né? O bom e o ruim. Quem que vai vencer? Quem que vai ser mais forte? Aquele que a gente alimentar mais. Então, que nós possamos alimentar esse lobo bom. Essa pessoa que tem bondade, que nós somos sim frutos da bondade. Nós somos sim fruto do amor. Nós somos frutos dessa energia suprema que rege o universo. Essa dimensão desse universo, é impossível que tudo penda mais para o ruim do que para o bom. Até tem a lei de Murphy, né, que fala que as coisas pendem mais pelo lado ruim. Se um pão com margarina cair, sempre vai cair do lado com a margarina no chão. Na verdade, é a lei da gravidade, por conta do peso. Né? Se você tem um machucadinho, você sempre vai bater naquele machucado na quina. Mas não é que você vai bater como ele já está machucado. Então, né, são leis que regem o universo, mas que nem sempre funcionam para nós. Né? Então, se eu acreditar que a lei de Murphy, que é a válida, que vai dar errado, com certeza tudo vai dar errado. Mas a gente tem que entender, falo novamente, que nós somos parte desse cosmos. Né? Nós somos parte dessa lei que rege o universo, essa lei suprema. Então, nós somos bons, sim. Sim, nós temos poder, sim. Nós temos a força, sim. Nós temos a capacidade de fazer coisas que duvidamos. Até na Bíblia fala, né, que Jesus disse que podeis fazer o que Ele faz e muito mais. E realmente a gente pode. A gente pode alcançar tudo o que a gente deseja. Só que, primeiramente, antes de se mudar numa casa antiga, a gente tem que limpar, né? Limpar as coisas velhas, tirar a tinta suja, colocar a tinta nova, preparar o terreno para receber. E para que esse terreno seja preparado, que essa casa seja preparada, nos autolimparmos, porque nós somos a nossa casa, nós somos nosso habitat. Nesse momento, nesse plano, esse corpo aqui está me habitando. Então eu tenho que cuidar dele, porque ele é meu parceiro. E para buscar dentro desse parceiro, essa busca interior, eu preciso trabalhar bem em consonância com ele, que é o meu corpo, e comigo mesmo. E nós somos experts em analisar o outro, né? Nós somos experts em julgar as pessoas pela roupa, julgar as pessoas muitas vezes pela fala simples, julgar as pessoas por uma atitude ruim que ela teve. E muitas vezes, se você falar bem de alguma pessoa, a conversa não dura 2, 3 minutos, mas se você falar mal, nossa, a conversa flui. Porque infelizmente é inerente do ser humano julgar o outro, sempre o outro, né? Porque ficou tão vago essa necessidade da busca interior, porque falar do outro vira um mecanismo de defesa contra as nossas próprias mazelas. Então, quando eu começo a me lapidar, quando eu começo a buscar no meu interior melhora para mim, eu não tenho nem tempo e nem os meus pensamentos
criam força para analisar e falar mal do outro. Porque essa busca interior, ela vai se expandindo de uma forma que ela vai crescendo dentro de mim e eu vou criando só conexões boas dentro do meu próprio ser. E quando tratamos desse tema busca interior, né, eu quero inserir nesse tema, né, busca incessante interior, busca diária e busca constante. E mesmo falando o tempo todo aqui que a busca está dentro de mim, que sou eu comigo, eu dentro dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, como ainda nós não alcançamos ainda a tão sonhada iluminação, como ainda não somos espíritos de luz, né? Ainda não estamos essa mansidão de bondade, plenitude, porque se nós estivéssemos, né? Nós temos meios que nos ajudam a encontrar esse caminho. E para que nós possamos formular palestras, reflexões, nós temos artifícios aqui. Então, para gerar essa reflexão, eu usei o livro do professor José Lázaro Boberg, que eu assim indico, porque é um livro que vai além do que a espiritualidade prega. O livro dos Espíritos também, que ajuda bastante, porque ele ajuda a compreender e nos compreender o nosso interior. E também um livro que foi usado foi O Segredo das Bem-aventuranças, também do professor José Lázaro Boberg. Então são instrumentos que nós usamos no dia a dia para nos ajudar a nos orientar. Porque nós achamos que nós sabemos muito de nós, mas buscar experiências, buscar verdades que vão de frente com a nossa. Porque eu penso que dentro desse mundo, desse vasto universo, existem muitas verdades. E de repente, às vezes, muitas verdades, será que uma é a verdadeira? Só tem uma verdade que é verdadeira. Aquela que está dentro do seu coração, porque é a sua verdade. Cada um com a sua verdade. O que é verdade para mim pode ser não verdade para o outro. Então, quando eu busco a minha verdade, quando eu busco a minha paz interior, quando eu procuro me autolapidar, eu encontro sim a paz interior e eu consigo transmitir essa paz, eu consigo transmitir essa minha verdade para ajudar o outro a encontrar sua própria verdade. Obrigado pela atenção de todos e que assim seja.